Quero saudar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus, agradecer o convite que foi feito pelo pastor Paulo para estar com vocês nessa conferência e dizer da minha alegria em rever vários irmãos e conhecer outros também. O tema que nós temos diante de nós é um tema muito desafiador, cristão e a palavra na pós-modernidade, e como o pastor Paulo disse no início, alguns temas específicos serão abordados. E, no meu caso, coube o tema da melancolia, ou do sofrimento, da dor, ou da depressão. E eu pretendo fazer duas exposições nessa noite, uma no Salmo 88 e outra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde nós temos o famoso episódio em que Paulo fala daquele espinho na carne. Meu objetivo nas duas exposições é mostrar como a palavra de Deus nos ensina a encararmos o sofrimento, lembrando que essa foi que a questão do sofrimento fez parte da pregação e do ensino dos reformadores. Esse tema do sofrimento, ele é muito importante. Ele tem tudo a ver com o tema do nosso encontro, porque a pós-modernidade, tendo rejeitado todo significado à vida e tendo corroído todas as bases racionais da existência, não deixa para o homem pós-moderno outra opção, em termos de sentido e significado para a vida, a não ser o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Então, depois que as pessoas perdem qualquer referencial universal ou absoluto para a vida, o que resta é o momento. É o que o existencialismo define como sendo aquilo que nos faz ser o que nós somos, ou seja, a pessoa se autentica através das suas experiências, não é? Como disse aquele famoso filósofo brasileiro Roberto Carlos, não sei se alegrias ou sofrimentos eu passei, o que importa é que emoções eu vivi. É mais ou menos assim, é que eu não curto muito esse filósofo, eu não sei direito a letra da poesia dele, não é? Mas define bem o pensamento moderno, não é? A questão de você viver à base da experiência e da experiência que seja positiva, que traga prazer. Então, tudo hoje gira em torno disso. O homem pós-moderno, ele tem a busca do prazer e do sentir-se bem como sendo o ideal de vida, uma vez que a pós-modernidade, com seu relativismo, acabou com qualquer outro referencial que seja absoluto. E isso entrou nas igrejas de diversas formas, afetando, por exemplo, o culto, fazendo com que o culto seja voltado para agradar as pessoas e, não poucas vezes, virando entretenimento, não é? Ou uma forma de fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, em vez de ser teocêntrico, o culto nas igrejas passou a ser antropocêntrico. Preocupação dos pastores, então, é fazer com que as pessoas se sintam bem na igreja e que elas fiquem na igreja porque a igreja é um local agradável. Também nessa mesma linha surgiram novas teologias, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que ensina que Deus quer que todos sejam felizes e que todos sejam bem-sucedidos, sejam vitoriosos na sua carreira, na sua vida emocional, sentimental, e que se você, por acaso, é uma pessoa que está sofrendo, você está passando por algum tipo de dor, passando por alguma doença, alguma dificuldade ou alguma privação decorrente da tristeza, isso, sem dúvida, é porque você está em pecado diante de Deus, ou não tem fé suficiente, ou não tem contribuído o suficiente para Deus. Em outras palavras, ninguém quer saber de sofrimento no século XXI. Sofrimento é uma coisa estranha para nós, não é? Eu não sei se é, especialmente no Brasil, não sei se é por acaso que o Brasil é o país que tem o maior número de farmácia por habitante. A proporção é gigantesca, né? Cheguei dos Estados Unidos ontem, e eu e minha esposa, a gente rodou para achar uma farmácia, para comprar um remedinho para dor de cabeça lá, né? Aqui no Brasil, qualquer esquina você tem uma não, 2 ou 3 farmácias, às vezes concorrendo no mesmo bloco, não é? Tudo isso faz parte
da filosofia de que as pessoas não querem sofrer, elas não querem saber da dor. E o cristianismo, às vezes, tem comprado essa ideia pós-moderna, não é? Uma sociedade sem dor, sem sofrimento e assim por diante. E é nesse contexto que nós vamos ler a palavra de Deus e ver que a Escritura, ela atribui ao sofrimento um papel significativo na vida do cristão, e que, muito longe de prometer uma vida feliz, sem dor, sem sofrimento, sem angústias e sem privações nessa vida, o Evangelho, na verdade, nos adverte do contrário e nos prepara para isso. E esses serão os temas, então, ou esse é o tema central ou geral que vai nortear as duas exposições que eu quero fazer nessa noite. Então, sem mais demora, vamos para o Salmo 88, onde nós temos o lamento escrito por um israelita chamado Emã, no qual nós basearemos a nossa primeira palavra. Vamos ler, Salmo 88, todo. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Que está diante de nós a palavra de Deus, meus irmãos, que Ele queira nos guiar na compreensão da mesma. Esse salmo que eu acabei de ler para vocês, ele é conhecido como sendo um dos salmos mais tristes na Bíblia. Há vários salmos no corpo dos salmos, dos 150 que nós temos, que são chamados de salmos de lamento ou de lamentação, onde os autores abrem e expressam a sua alma diante de Deus, se queixando das dores e dos sofrimentos que eles estão passando. Mas todos esses salmos, eles seguem basicamente a mesma estrutura. Na primeira parte, o autor fala da dor, do sofrimento, da angústia que ele está passando, e aí, de repente, do meio do salmo para o fim, ele começa a expressar algum tipo de esperança. Deus ouviu a minha oração, Deus não me desamparará, e o salmo sempre termina com a palavra de ânimo e de encorajamento. Mas o Salmo 88, ele é diferente. Ele é um salmo de lamento, onde não existe a menor esperança. Ele acaba com a palavra trevas. Não há nenhuma perspectiva de luz, ou de libertação, ou de alívio, ou de conforto aqui nesse salmo. É um lamento do primeiro verso até o último. Do primeiro verso até o último. Reflete aqui a dor e o sofrimento de alguém que, desde a sua mocidade, vem experimentando essa angústia, essa melancolia, essa aflição, mas que, ao mesmo tempo, ele não se afasta de Deus. Ele não se aparta de Deus. Ele está o tempo todo engajando a Deus em oração, questionando a Deus, abrindo o coração, pedindo que Deus o ouça e assim por diante. Esse salmo, então, está aqui na Bíblia para nos ensinar lições preciosas a respeito da dor e do sofrimento. A autoria dele é atribuída a um cidadão israelita chamado Emã,
está logo aí no título do Salmo, como ele aparece na versão atualizada, Almeida atualizada. Diz que é um salmo para ser cantado com cítara e é um salmo didático de Emã Ezraíta. A Bíblia fala de umas 2 ou 3 pessoas, pelo menos 2 ou 3 vezes esse nome aparece no Antigo Testamento. E se trata da mesma pessoa, nós estamos aqui nos referindo a um Emã que aparece no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, e que tinha sido conselheiro do rei Davi e que era conselheiro na época de Salomão. Ele é considerado uma das pessoas mais sábias, mesmo na época de Salomão, chegando a se comparar com ele. Provavelmente era um homem culto, era um homem de posses, certamente era um homem temente a Deus, dá para ver isso pelo Salmo, era um homem piedoso, dedicado a Deus. Entretanto, nenhuma dessas coisas impediu que esse homem de Deus passasse por todo o sofrimento que está descrito aqui. E já temos aqui a primeira lição. O fato de que você é crente, temente a Deus, piedoso, conhecedor de Deus, não é uma garantia de que você não vai sofrer aqui nesse mundo. Os que dizem o contrário pregam um falso evangelho, propaganda enganosa. Aqueles que nos dizem que se nós nos tornarmos evangélicos, que se nós seguirmos a Jesus Cristo, que se nós formos piedosos, orarmos o suficiente, contribuirmos o suficiente, nós teremos uma vida de vitória, de paz e de bênção aqui nesse mundo. Então, esse é um falso evangelho. Isso nunca foi prometido pelo Senhor Jesus e muito menos pelos seus apóstolos. E aqui você encontra, entre muitos outros exemplos do Antigo Testamento, o exemplo de alguém que era piedoso, temente a Deus, era um homem sábio, era um homem de oração, e mesmo assim ele expressa o seu lamento, que segundo as palavras dele, era alguma coisa que ele experimentava, um sofrimento que ele experimentava desde a sua mocidade. E se ele é contado entre os sábios de Salomão, entre os conselheiros de Salomão, ele já deveria ter uma certa idade quando escreve esse salmo. Então, nós estamos aqui diante desse primeiro ponto, não é? Quando a gente vê a autoria. Um homem de Deus, temente a Deus, piedoso, homem de oração, sábio, versado no conhecimento de Deus, mesmo assim, uma pessoa que vivia em sofrimento constante, em agonia de alma constante. Se aconteceu com ele, por que não aconteceria com você? Por que nós pensamos que nunca pode acontecer conosco? Não há nada no Evangelho que nos garanta imunidade ao sofrimento, à dor e à angústia. Segunda coisa que nós queremos indagar é em que situação esse salmo reflete, ou já que estamos dizendo que é um salmo que fala de sofrimento, mas que tipo de sofrimento? O que é que exatamente fazia esse homem sofrer? Os sofrimentos indicados aqui, eles podem se referir a uma doença, porque ele diz no verso 15 que ele sofre desde a sua mocidade. E diz também aí no verso 3 que a vida dele já se abeira da morte, ou seja, está próxima da morte. No verso 4, ele diz que ele se conta, ou ele se vê como alguém entre os mortos, alguém que está vivo, mas que está próximo da morte. No verso 18, ele diz que está sozinho, não é? Que foi afastado dos amigos e companheiros e que pode, então, apontar para uma doença em particular que era muito comum no Antigo Oriente e que produziria todo esse tipo de efeito, que era a lepra. Uma pessoa leprosa, ela sofria de dores, dependendo do tipo de lepra que era. A lepra era, naquele tempo, considerada incurável, era considerada uma doença imunda, por isso a pessoa era afastada do convívio das outras, e ela se manifestava desde cedo nas pessoas. Isso explicaria o quadro de Emã. A dificuldade é que ele é um dos conselheiros do rei, portanto, ele tinha acesso à corte real, participava do concílio de sábios, e se ele escreveu um salmo para ser cantado no templo, provavelmente, se não era levita, se ele não era um levita ou um sacerdote, era alguém que tinha acesso ao templo. E um leproso não poderia participar de nenhuma dessas coisas. Então, o mais fácil é que a gente entenda que ele usa essa linguagem forte para descrever a agonia do seu coração,
o que não é uma coisa estranha para a literatura, o tipo de gênero da literatura hebraica que é usada para os salmos de lamentação. Por exemplo, no Salmo 32, onde Davi está confessando a angústia que ele sentiu quando pecou contra Deus e silenciou, ele descreve o seu sofrimento como sendo uma dor nos ossos. Os meus ossos se secaram. Então, aquilo é figurado. Davi não estava com osteoporose. Não é? O que ele diz é que a dor que ele estava sentindo por ter ocultado o seu pecado de Deus era como de uma pessoa cujos ossos estavam todos secos e quebradiços. Não é? Então, descrever o sofrimento em termos dos sintomas de uma doença é comum no livro dos Salmos. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer aqui é entender que essa descrição que ele está fazendo não é necessariamente de uma doença, mas ele fala como se estivesse à beira da morte, sentindo dores, rejeitado pelas pessoas, se sentindo sozinho, e isso já era alguma coisa que ele sentia desde a sua mocidade. Talvez, a verdade é que nós não sabemos que tipo de sofrimento em particular esse homem enfrentava. Algumas pessoas têm uma melancolia natural, uma predisposição na sua índole para se sentir como esse homem se sente, não é? A gente não sabe o que é que de fato acontecia com ele, mas, na verdade, é que isso até que, no fim, é para o nosso benefício, porque se aqui o sofrimento de Emã fosse específico, tipo assim, ele está sofrendo com uma doença, então apenas aqueles que estão sofrendo com uma doença se veriam no Salmo. Mas como a causa do sofrimento não está especificada, todos nós podemos nos identificar, porque nós sofremos, embora nem sempre a causa é a mesma. Mas exatamente porque é indefinido, permite essa inclusão nossa no texto. Mesma coisa o espinho na carne de Paulo, que eu vou falar na segunda parte, que ninguém sabe o que era esse espinho na carne. Talvez de propósito, para que todos nós vejamos em 2 Coríntios 12 o nosso espinho na carne e nos identifiquemos com o texto. Então, talvez por isso, aqui nesse salmo, não fica clara a natureza do sofrimento de Emã, mas sim, com muita clareza, fica declarado o seu sofrimento, a sua dor e como ele lidou com tudo isso. Emã, então, escreve esse salmo para ser cantado pelos levitas no templo. É um salmo que tinha como objetivo ensinar, ele é chamado de salmo didático, ou seja, ele tinha como objetivo instruir o povo de Deus, que ouviria os levitas cantando esse salmo durante o tempo dos sacrifícios, e era para ser cantado com cítara, né, para ser acompanhado com um instrumento musical, e tinha, como eu disse, o objetivo de expressar a persistência do servo de Deus em meio à dor e ao sofrimento, alguma coisa que é extremamente necessária que nós aprendamos no dia de hoje, nos dias de hoje, no tempo da pós-modernidade, em que ninguém quer saber de sofrimento, todo mundo quer fugir do sofrimento, ou então considera o sofrimento como não tendo nada a ver com a vida de um servo de Deus. O Salmo tem 5 partes. Na primeira, Emã suplica o favor de Deus, versos de 1 a 2. Depois ele descreve a sua aflição, dos versos 3 a 5. Na terceira parte, ele diz a Deus que é Deus que está fazendo com que ele sofra, verso de 6 a 9. Do verso 10 a 12, ele argumenta com Deus, perguntando o que é que Deus ganha com isso. E no final, de 13 a 18, ele repete tudo. Então, nós temos muita coisa para ver e vamos logo, então, ao trabalho, né? Senão a gente não consegue dentro do tempo que está nos dado. Então, primeira parte, Emã, ele suplica o favor de Deus, ele pede que Deus o ouça no meio do seu sofrimento, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã sabe que Deus é o Deus da sua salvação e que somente Deus pode salvá-lo. Salvar aqui não é salvar do inferno, mas salvá-lo da situação em que ele se encontra. Salvá-lo dessa dor, dessa angústia, dessa melancolia, dessa aflição terrível que ele está passando. Ele sabe que somente Deus pode fazer isso, por isso, então, ele abre o Salmo com essa referência a Deus como sendo o Deus da sua salvação. É somente a Ele que Emã recorre, porque somente Ele
pode tirá-lo da situação em que ele se encontra. Por esse motivo, ele diz no verso 1 que ele clama diante de Deus dia e noite. Clamar é mais do que simplesmente pedir. Clamor já traz uma ideia de urgência, de desespero, de alguém que está gritando para chamar a atenção. É assim que Emã se sente diante de Deus. Dia e noite, ele clama diante de Deus. O que é que ele quer? Está no verso 2. Ele pede a Deus duas coisas. Primeiro, que a oração dele chegue à presença de Deus. E aqui a gente percebe que a angústia de Emã não é somente a dor e a aflição que ele está passando, mas a percepção de que Deus não o está ouvindo. Então, o que ele está pedindo, note, em primeiro lugar, nem tanto que Deus o liberte da sua dor, mas que Deus ao menos ouça. Nada aflige mais o crente do que o silêncio de Deus. No meio do sofrimento, no meio da dor, a gente fica com a impressão de que Deus não está ouvindo. A gente clama, a gente ora, a gente chora, mas o céu está silencioso. Não ouvimos a voz de Deus, não tem resposta de Deus, a situação continua a mesma, dia após dia. Nada parece mudar. Por isso que o primeiro pedido dele é uma audiência. Ele diz: Deus, chegue à tua presença a minha oração. A figura que você tem que imaginar aqui é de Deus como um soberano sentado no trono, na sala real, no centro do seu palácio, onde só são admitidas as pessoas a quem ele permite. Pense naquele caso da rainha Esther diante do rei Assuero. A rainha Esther precisava interceder pelo seu povo, mas ela tinha que ser aceita pelo rei, ela tinha que entrar na sala do trono e ter uma audiência com o rei. E ela se apresenta ali, na entrada da sala real, e o rei estende o cetro para ela, que no Antigo Oriente era um sinal de aceitação, e aí então ela se aproxima do rei, ela pode entrar na presença do rei e ter uma audiência com o rei, e ela então explica a situação do seu povo e pede em favor do seu povo. Todos nós conhecemos essa história. A figura aqui é essa. Quando ele diz, chegue à tua presença a minha oração, era como se ele dissesse: Deus, me dá permissão para que eu chegue diante de ti e apresente o meu caso diante do Senhor, porque do jeito que está, parece que o Senhor não está me ouvindo, né? Veja aí o final do verso 2, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Por que é que o Senhor não me ouve? Por que é que o Senhor não me responde? Porque há tanto tempo eu estou sofrendo, pedindo, clamando, e não tem resposta nenhuma, a situação continua a mesma, a dor é a mesma, dia após dia. Nada mais aflige o cristão do que o silêncio de Deus. A dor a gente até aguenta, mas o silêncio de Deus é de matar. Quando a gente clama, 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 e simplesmente parece que Deus é insensível ao nosso clamor. É o caso aqui. Ele se apresenta diante de Deus, pedindo que Deus o atenda, que Deus o ouça, como se ele quisesse uma oportunidade de expor aquilo que vai no seu coração e a sua situação, que é o que ele faz na segunda parte, está aí, do verso 3 até o verso 5, ele expõe a sua situação diante de Deus como quem está seguro de que a sua oração será ouvida por Deus. Ele busca a Deus por socorro. Ele diz três coisas, ele usa três figuras para expressar a situação que ele se encontra. A primeira está aí no verso 3, quando ele diz assim, no verso 1 e 2, ele diz: Senhor, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Aí ele dá a razão no verso 3, o pois aí introduz a razão, ou as causas pelas quais ele quer que Deus o ouça. Então são três. Primeiro, pois a minha alma está farta de males. A palavra farta, né, todo mundo, o verbo, né, sentir-se farto, né, o adjetivo farto, significa, a melhor figura que eu posso pensar é alguém que vai para uma churrascaria, não é, come, não é, não aguenta mais, ele está absolutamente farto, ele não consegue nem ver a sobremesa, não é, ele está farto, está entupido, está cheio, está lotado, né? Ele não aguenta mais absolutamente nada. Chegou até o ponto que ele podia ir. Agora, pense nisso na sua alma, e o alimento sendo
o mal. O mal aqui não é o mal moral, mas é o mal como calamidade, é o mal circunstancial, são dores, os sofrimentos. A minha alma está farta de males, ou seja, são tantos males, é tanto sofrimento que já entrou na minha alma, que ela não aguenta mais, ela está farta. Não aguenta mais um dia nessa situação. Essa é a primeira causa, porque ele está orando. Segunda, a figura ainda está no verso 3, quando ele diz assim: a minha vida já se à beira da morte. Emã se sentia como alguém que estava caminhando à beira de um precipício. A minha vida se à beira, não é? À beira de um grande abismo, ele está andando exatamente no limite. Se eu der um passo em falso, eu caio nesse abismo, porque eu estou andando na beira dele. Ou seja, mais um passo e eu sinto que eu chego ao fim. Eu não aguento mais Deus. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. A minha alma está farta desse mal, desse sofrimento. Eu estou andando na beira do abismo da morte. E terceira metáfora, versos 4 e 5. Eu sou contado com os que baixam a cova. Sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. A terceira analogia que ele usa aqui para descrever o seu estado é de um soldado ferido no campo de batalha. Naquele tempo, quando um soldado era ferido no campo de batalha, ele era deixado para morrer. Não tinha Cruz Vermelha, não tinha helicóptero, não tinha extração, não tinha avião, não tinha equipe médica, não tinha nada. Se você fosse ferido, então não tinha como você escapar. Então, o que acontecia geralmente? O soldado ferido, ele era deixado ali mesmo no campo de batalha, porque a morte dele era certa. Ele estava vivo, mas era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contado entre os mortos. É assim que ele se sente. Olha. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Podemos imaginar a figura, né, dos soldados recuando, né, perdendo a batalha, e aí encontram o Emã ferido lá. Não é? Alguém diz: esse aqui está vivo. E outro diz: deixa, é só uma questão de tempo. Ou então pega ele e joga joga lá no montão de cadáveres, né? Aí a Emã dizia: mas eu estou vivo ainda. Diz: não, é só uma questão de tempo, você está morto. Aí já jogam ele e contam ele como aqueles que descem à sepultura. Era assim que ele estava se sentindo, ferido de morte, contado entre os mortos, embora ainda ele estivesse vivo. São 3 metáforas que ele usa aqui para descrever o sofrimento e a sensação dele. Senhor, eu não aguento mais, minha alma está farta. Senhor, estou à beira do abismo, eu vou cair a qualquer minuto. Terceiro, eu estou sentindo como alguém que está vivo, mas que está contado como sendo morto, ou seja, parece que o meu final é irreversível, não tem jeito. Eu ainda nem morri, mas já estou lá na estatística de gente que morreu em combate. Essa é a situação em que esse homem se encontra. E ele era mais crente do que você e do que eu. Muito mais crente do que você e do que eu. Se aconteceu com ele, eu me pergunto, por que não pode acontecer com você? Por que não pode acontecer comigo? É isso que a pós-modernidade tem roubado de nós. O sofrimento, ou tentado roubar de nós, tem mascarado, porque continuamos a sofrer do mesmo jeito, mas a pós-modernidade tem procurado tirar isso de nós, oferecendo paliativos, oferecendo alternativas, entretenimento. Estava recentemente lendo um livro que me deixou impressionado, é A Vida Secreta das Adolescentes Americanas. Não se preocupe, não tem nada de imoralidade no livro. É uma pesquisa que foi feita entre adolescentes americanas, 73% delas, a pesquisa foi na faixa de 13 a 18 anos, 73% delas usam mídias sociais 11 a 12 horas por dia. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, o que você imaginar. E dezenas de outros aplicativos de comunicação que são usados. E a possibilidade de ver filmes, vídeos, de ler coisas, ver fotos, ver memes e tudo, a ponto de que a pessoa se desloca da realidade. Ela não sabe mais a diferença entre o que é real e o que não é. Hoje em dia, a possibilidade de diversão
de você se entreter, de você sair da vida real, você se iludir, você fantasiar, as possibilidades são praticamente infinitas. A pós-modernidade simplesmente nos tem roubado, procurado tirar essa realidade do sofrimento na vida do ser humano, e inclusive na vida do cristão também. Na vida do cristão também. Essa é a situação desse homem, é assim que ele se encontra. Ele descreve agora, vamos para o terceiro ponto, ele diz, primeiro ponto, ele faz o seu pedido a Deus para que Deus o ouça. Segundo, ele expõe a Deus a situação em que ele se encontra, usando as 3 metáforas. Agora, do verso 6 a 9, ele se dirige a Deus dizendo: Deus, eu sei que tudo isso que eu estou passando é o Senhor que está fazendo. É o Senhor que está fazendo. Então, veja só, como israelita, Emã cria num Deus que era soberano sobre todas as coisas. Todo israelita na época de Emã sabia disso, que Deus havia criado o mundo e tudo que nele há, que Deus é soberano da história, que todos os acontecimentos têm a mão de Deus por detrás. É perfeitamente normal você encontrar no livro dos Salmos os autores dizendo para Deus: isso que está me acontecendo é tua mão, vem de ti. Você encontra isso no livro de Jó. Quando Jó, sem entender que o diabo tinha sido, inclusive, o instrumento para o que estava acontecendo, ele diz para a mulher: Deus deu e Deus tirou. O mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que tira. Então, essa consciência de que até o sofrimento, a dor e a angústia procede do Deus soberano, fazia parte da crença do povo de Israel. Por isso que quem acreditava em destino, sorte e tudo mais, eram os filisteus, eram os amorreus, eram os povos pagãos. Mas o israelita sabia que tudo que nos acontece vem de Deus, há um Deus soberano que controla a história. Por isso, veja só como ele se refere ao seu sofrimento. Verso 6, tu me puseste na mais profunda cova. Nos versos anteriores ele disse que se sentia como se estivesse já na cova. Mas quem é que colocou ele lá? Ele diz: foi o Senhor. Tu me puseste na mais profunda cova. Veja no verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates. Estou me sentindo abatido, mas quem é que me abate? Tu me abates. Veja ainda no verso 7, as tuas ondas passam sobre mim, as ondas de sofrimento, elas são tuas ondas, são elas que estão vindo sobre mim. Veja aí no verso 8, tu apartaste de mim os meus conhecidos, e tu me fizeste objeto de abominação para com eles. Ele sabe que tudo isso vem de Deus. Ele sabe que tudo isso vem de Deus. E esse é outro problema no meio do povo evangélico. Se for bom é de Deus, se for ruim é do diabo. Sabe qual é o problema com isso? Que a gente não aprende a sofrer. Na hora que vem o sofrimento, a gente não aceita. Declaro, determino que esse sofrimento vai embora. Eu não permito isso na minha vida. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou vitorioso, sou rei de Deus. Não aceito o sofrimento. Repreendo agora, em nome de Jesus, todo sofrimento. Eu não estou vendo ninguém na Bíblia fazendo isso. Só estou vendo a irmã dizendo: isso aqui que está acontecendo comigo é da tua mão, Senhor. É o Senhor que está fazendo isso. Eu sei que é o Senhor. É claro, não há uma causa específica para o sofrimento de Emã que possa ele dizer esse tipo de coisa assim, tipo: Senhor, isso está acontecendo comigo porque eu traí minha mulher. Esse sofrimento de Emã não parece ter sido por qualquer pecado específico que ele tenha cometido, como às vezes acontece em outros salmos. No Salmo 32, por exemplo, ou Salmo 51, são salmos de lamentação e de penitência, em que Davi declara o seu sofrimento, mas porque ele traiu a sua família, ele adulterou contra Deus, ele mandou matar o marido da amante. Então ele estava se sentindo esmagado por Deus, mas ali tem uma causa específica, que foi aquele pecado que ele cometeu. Mas você lê aqui o Salmo 88, e em nenhum momento
Emã apresenta consciência de pecado, ou remorso, ou arrependimento, ou tristeza por alguma coisa errada que ele cometeu. Ao contrário, ele está perguntando a Deus, por que tudo isso? Às vezes o crente sofre, e não foi porque ele cometeu um pecado específico, tipo assim, estou sendo desonesto, traí minha mulher, sou um mentiroso, sou um hipócrita, e a mão de Deus está sobre mim. Não, Jó não cometeu pecado nenhum, entretanto veja o que aconteceu com ele. É o caso de Emã aqui. Ele sabe que é Deus, mesmo que ele não tenha cometido um pecado específico. Mas o sofrimento estava ali. E ele diz, tu fizeste isso, tu as ondas, a tua ira, tu me apartaste dos meus amigos, tu me jogastes na cova. Tudo isso vem da tua mão. E o que é impressionante é que é exatamente por isso que ele ora. Porque se isso vem de Deus, quem é que pode tirar isso? Deus. Então, longe da soberania de Deus, a consciência da soberania de Deus, impedir que Emã ore é a base da própria oração dele. Já que é o Senhor que está fazendo isso, então é ao Senhor que eu vou apelar. Se isso aqui vem da tua mão, a mesma mão que está pesando sobre mim é a mesma mão que vai me libertar. Então está muito longe de Emã desistir de orar, porque ele sabe, ele reconhece que é de Deus isso que ele está passando, essa dor, esse sofrimento vem de Deus. Em vez disso, impedi-lo de orar, porque às vezes as pessoas pensam que a soberania de Deus é empecilho para a oração, não é? Nada mais equivocado, ao contrário, a soberania de Deus é a base da oração, exatamente porque eu sei que é de Deus, é Deus que está fazendo isso, que Deus está no controle, é que eu me dirijo a Ele. Se eu sou o Senhor do meu destino e da minha história, para que eu vou orar? É simplesmente fazer, simplesmente decidir, simplesmente escolher em frente. Para que eu vou orar? Se eu posso resolver a minha vida. Ele ora exatamente porque ele sabe que tem coisas aqui que estão fora do seu controle. A soberania de Deus está muito longe de ser um empecilho para a vida de oração. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é por falta de uma compreensão mais clara, não só da Escritura, mas também do que é que significa a soberania de Deus. Agora, do verso 10 a 12, Emã argumenta com Deus a respeito da sua morte. Vamos lembrar aqui, antes de ler esses versículos, que Emã não está falando do que acontece depois da morte, senão ele não estaria dizendo isso aqui, mas ele está descrevendo e argumentando a partir da existência dele aqui nesse mundo. Verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O que ele está fazendo aqui diante de Deus é o seguinte: Deus, os mortos, eles veem os teus prodígios? Resposta: não. Senhor, os finados se levantam lá das suas covas no cemitério, formam um grande coral para louvar ao Senhor? Resposta: não. Senhor, os que morreram se levantam da sepultura para pregar a respeito da tua bondade? Não. Os que morreram e estão no abismo, no local dos mortos, eles falam da tua fidelidade, eles vêm a esse mundo falar da tua fidelidade? Resposta: não. Verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, nas trevas da morte, quem morreu pode se levantar e falar das tuas maravilhas? Resposta: não. Eles podem falar da tua justiça na terra do esquecimento? A terra do esquecimento é o cemitério, né? É lá que as pessoas são esquecidas. Elas morrem, os parentes, os amigos, a gente vai lá no começo, todo dia deixa uma flor, um ano depois vai uma vez por semana, 2 anos depois vai uma vez por mês, 3 anos depois uma vez por ano, e depois só quando a gente lembra. É a terra do esquecimento. Emã pergunta: os que estão na terra do esquecimento, eles se levantam para falar da tua justiça? Resposta: não. Então, Senhor, o que é que o Senhor ganha se eu morrer? Se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador,
o senhor vai perder um pregador, o senhor vai perder alguém que te glorifica. E eu sei que tu és um Deus zeloso da tua glória. Eu sei que tudo fazes para a tua glória. Se eu morrer, vai ser um cantor a menos, vai ser um pregador a menos, vai ser um adorador a menos. E eu sei que isso não interessa para o Senhor. Que argumento de Emmanuel, é? Eu fico perguntando, se você argumentasse com Deus dessa forma, o que é que Deus ia dizer? Não vai fazer a menor diferença. Imagine você argumentando com Deus assim: Senhor, o que é que o Senhor ganha se eu morrer? O que é que o Senhor vai perder se eu morrer? Se a resposta for nada, então tem alguma coisa muito errada, não tem, irmão? Mas aqui Emmanuel pode dizer: Senhor, se eu for para a terra dos mortos, lembre, ele não está falando do que é que acontece depois da morte, ele está falando da realidade presente na terra. Se ele morrer, vai ser um a menos para cantar os louvores dele, um a menos para falar dos prodígios, da justiça, da fidelidade e das maravilhas dele. E como Deus é um Deus zeloso da sua glória, é um Deus que busca a sua glória em tudo o que faz, e essa glória vem quando o seu povo o exalta, conta as suas maravilhas, fala da sua fidelidade e da sua justiça. Emmanuel tem um ponto aqui. O argumento dele está correto. Deus, eu ainda posso trazer glória ao Senhor enquanto eu estou aqui nesse mundo. Então minha morte não te aproveita. Ele está falando do lado de cá, né? Claro que se ele morrer, ele vai cantar na glória, né? Na presença de Deus, mas ele está pensando do lado de cá. Vai ser um a menos. Ele argumenta com Deus. Veja que esse homem, o sofrimento dele empurra esse homem para orar, e mais do que isso, ensina esse homem a orar. Porque quando tudo está bem, a gente não sabe orar, gente. Lutero diz que para fazer um teólogo é preciso escritura e sofrimento. São as duas coisas que fazem um teólogo: escritura e sofrimento. Porque o sofrimento é que ensina a orar. Como no provérbio popular diz, é a dor que ensina a gemer, não é? Não tem um provérbio popular, não está na Bíblia, mas bem podia estar aqui no Salmo 88. É a dor que ensina a gemer. E é o sofrimento que ensina a orar. É exatamente no meio da angústia, da dor, do sofrimento, do aparente silêncio de Deus, que o cristão, então, ele começa a argumentar com Deus, a falar com Deus. Ele começa verdadeiramente a orar. Talvez essa seja a razão pela qual Deus permite o sofrimento na nossa vida. O argumento básico dele, então, aqui é isso: o que é que o Senhor ganha se eu morrer? Esse foi o efeito do sofrimento em Emmanuel. Transformou Emmanuel em um homem de oração. Em vez do sofrimento levar Emmanuel para longe de Deus, como acontece com as pessoas, muita gente, ao contrário, trouxe Emmanuel mais para perto de Deus. O sofrimento, não poucas vezes, aliás, muitas pessoas, não poucas vezes, diante do sofrimento, elas se afastam de Deus. Elas dizem: isso que me aconteceu foi injusto. Eu não sei porque que Deus tirou o meu marido, tirou a minha esposa, tirou o meu filho. Eu não sei porque que essa doença degenerativa aconteceu comigo. Não sei porque perdi meu emprego. E diante do sofrimento, não são poucos os que estão nas igrejas evangélicas que acabam se afastando de Deus e desanimando na fé. Esse salmo está na Bíblia para mostrar que o sofrimento, ele pode ter esse efeito de nos trazer mais próximos de Deus, de nos fazer crescer e nos fazer crentes melhores. E é isso que a pós-modernidade, entrando na igreja, quer nos tirar. Quer nos tirar. Por último, Emmanuel repete o que tinha dito. O verso 13 até o verso 18 é uma repetição, é um resumo de tudo que ele falou até agora. No verso 13, ele repete o pedido de socorro, que é o mesmo pedido do verso 1. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Em seguida, ele questiona o silêncio de Deus, no verso 14. Por que rejeita, Senhor, a minha alma? E por que tu ocultas de mim o teu rosto?
que é a mesma coisa que ele disse no verso 2, Senhor, admite a minha oração à tua presença, inclina os teus ouvidos e ouve o que eu estou dizendo. No verso 15 até o 18, ele descreve outra vez o seu sofrimento, reconhecendo que vem de Deus. No verso 15 a 16, ele diz, eu ando aflito e prestes a expirar, morrer, desde moço, sob o peso dos teus terrores. Ele está repetindo o que ele tinha dito, eu sei que são os teus terrores, é a tua ira. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. É assim que ele se sentia. Alguém aterrorizado debaixo do peso dos terrores que vinha de Deus. No verso 16 ele descreve isso como sendo uma pessoa que está se afogando. Todas sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Note que ele está dizendo, mais uma vez, Deus, isso está vindo do Senhor. É como um peso que está vindo sobre mim e está me sufocando. No verso 17 ele diz que esses terrores de Deus o rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Ele se sente como um homem que está afundando, que caiu na água e ele vai afundando, se vê cercado pela água. Os terrores de Deus são como esse lago onde ele se encontra imerso e ele não tem como respirar, ele está se sentindo sufocado. Ele diz, este lago é o lago da tua ira e dos teus terrores, é nele que eu estou me afundando. Me rodeiam como água, verso 17, e no verso 18, para longe de mim, tu afastaste amigo e companheiro, que é a mesma coisa que ele já havia dito no verso 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de desprezo diante deles. E ele termina no verso 18, falando da sua solidão, os amigos e companheiros estão apartados, e a única coisa que estava com ele eram as trevas. Os meus conhecidos são trevas. As pessoas que eu conheço, que eu vejo todo dia, apenas trevas. Trevas aqui, a escuridão que traz conforto, desalento, desesperança, desorientação, confusão, tudo que ele está sentindo. É assim que ele se sente todo dia em trevas. Não tem amigos, não tem gente que ele possa confiar, gente com que ele possa se abrir, e os que ele conhece não podem ajudá-lo. Ele se sente como que se separado da comunidade de Israel e do próprio Deus. Ainda assim, esse homem persiste, ele não desiste de Deus. O que é que esse salmo nos ensina, queridos? Eu anotei aqui 4 ou 5 coisas e com elas eu vou terminar. Primeiro, esse salmo nos mostra, ele aponta para uma dos argumentos que nós usamos para dizer que a Bíblia é verdadeira. Se eu fosse criar uma religião com o objetivo de ganhar um grande número de adeptos, eu jamais escreveria um salmo desse. Quem quer esse tipo de religião? De um Deus que aflige os seus servos, que põe a mão sobre eles, que os faz sofrer, e depois não escuta a oração deles, e isso dia após dia, apesar do fato deles gritarem e clamarem desde cedo de manhã, buscando a Deus. Quem quer essa religião? Se eu fosse inventar uma religião para atrair as pessoas, eu apresentaria uma religião onde todo mundo seria feliz, onde tudo daria certo para as pessoas, onde elas teriam seus problemas resolvidos, onde elas viveriam em paz, onde elas experimentariam o potencial de toda a glória e do bem que as coisas desse mundo podem trazer. É por isso que isso aqui não pode ter sido inventado por homem. Isso aqui só pode ser revelação de um Deus que não vê as coisas do jeito que nós vemos. Para nós, seres humanos presos no tempo e no espaço, a felicidade maior e o bem maior é a gente aproveitar o que tem de bom aqui nessa vida. Mas para Deus, não. Deus tem outras coisas melhores para nós. Ele tem outras coisas que não as coisas desse mundo. Boa parte do trabalho de Deus com seus filhos aqui nesse mundo é desapegar o nosso coração desse mundo, para que nós possamos pensar no bem maior e verdadeiro.
que é exatamente o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Tudo isso que nos acontece é exatamente para que nós nos desapeguemos dessas coisas. Uma terceira coisa, terceiro ponto aqui que eu queria trazer, que esse salmo nos ensina, é que mesmo os mais santos e piedosos homens e mulheres de Deus, eles passam por momentos de profunda melancolia e depressão espiritual. Não são poucas as vezes em que pessoas no estado de Amã têm procurado conselho, às vezes com pastores, e vão receber a resposta: talvez você não esteja orando o suficiente, talvez você não esteja consagrado o suficiente, talvez você não tenha fé suficiente. Você já deu o dízimo esse mês? E você vê aqui um homem piedoso, temente a Deus, mas vivendo em trevas, em sofrimento desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Não necessariamente por um pecado específico. A Bíblia nos conta outros exemplos, além do caso de Emã. Elias, na caverna, pediu a morte, depois de ter tido uma vitória extraordinária contra os profetas de Baal, ouviu a palavra da rainha Jezabel de que haveria de matá-lo, e todo aquele senso de vitória e de glória se foi. Ele entra numa caverna e pede a Deus para morrer. Moisés, no Salmo 90, Deus, os nossos dias passam aqui tão rápido, a gente chega até os 80 e o que passa disso é canseiro e enfado. A visão melancólica que Moisés tinha da vida. Paulo e o seu espinho, que eu vou falar em seguida, o famoso pregador Charles Spurgeon, que às vezes tinha que ser levado pelos diáconos para o púlpito para poder pregar, tal a depressão e a melancolia que às vezes acometia a sua alma. O famoso David Brainerd, quase genro de Jonathan Edwards, lê o diário de David Brainerd, onde ele fala de dias após dias em que a alma dele está presa ao desespero, à melancolia, ele não vê esperança, ele só clama a Deus, vivendo no meio do mato, na floresta americana, tentando alcançar os índios com o Evangelho. Morreu de pneumonia antes dos 30 anos. O famoso John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, ele fala de 2 ou 3 anos em que ele viveu os terrores do inferno no seu coração, porque pensou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo e perdido a salvação. Foi libertado pela teologia reformada. William Cowper, poeta puritano, temente a Deus, desde criança sofrendo com depressão, ele disse que podia contar nos dedos os dias da sua vida em que ele sentiu algum alívio na melancolia do seu coração. Produziu alguns dos hinos mais lindos e belos que nós temos na inódia clássica da teologia reformada. Nós poderíamos dar centenas, dezenas de outros exemplos de pessoas assim. Meu quarto ponto aqui. Há muitas e variadas causas e ocasiões que são usadas para nos produzir isso. Uma doença degenerativa, uma doença em nós ou no membro de uma família, filhos problemáticos, filhos doentes, um casamento problemático, uma privação financeira. São dezenas de razões e de causas que podem nos acometer aqui nesse mundo. O crente não está imune a nenhuma delas. O sofrimento é uma realidade da raça humana à qual nós pertencemos. E por último, por que Deus então faz isso? Por que Deus permite esse tipo de coisas? Primeiro, para nos ensinar que nós ainda não estamos no céu, que nós estamos de passagem e que isso aqui é um vale de lágrimas, nós estamos a caminho da nossa cidade celestial. Ainda não é aqui, nós estamos de passagem. Segundo, Deus quer nos mostrar quão frágeis nós somos e quanto nós dependemos dEle e precisamos dEle. O sofrimento faz isso. Terceiro, Deus quer nos ensinar a orar. Esse homem orava, veja aqui comigo, verso 1: dia e noite clamo diante de Ti.
Veja o que ele diz no verso 13: de manhã, antemanhã, já se antecipa diante de ti a minha oração. É como se ele dissesse assim: Deus, quando o Senhor acordar e o Senhor abrir seu laptop, a primeira coisa que vai aparecer é um e-mail dizendo: mensagem de Emã. Já cedo, já se antecipa a minha oração, Deus. É a primeira coisa que o Senhor vai ouvir de manhã, eu orando. O sofrimento ensinou esse homem a orar. O sofrimento nos ensina a ter compaixão dos que sofrem, que às vezes nós não temos. Nós somos insensíveis com o sofrimento dos outros. E não somente nos ensina a ter compaixão, mas nos ensina de que maneira nós podemos ajudá-los, porque nós sabemos o que é sofrer. Por isso nós podemos ajudar as outras pessoas também. E por último, o Salmo 88 é uma antecipação messiânica dos sofrimentos do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso que Emã sente aqui, que ele descreve, terminando com trevas, é uma profecia, podemos dizer assim, daquilo que o Senhor Jesus sentiu na sua alma, a começar no Getsêmani, quando ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele ora e pede ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. E como aconteceu com Emã, não tinha resposta nenhuma. O cálice não passou dele. E ele foi até a cruz e bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus que estava sendo derramado sobre ele, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Esse salmo nos lembra o nosso Salvador, que passou por isso e muito mais na sua alma, para que você e eu estivéssemos aqui hoje, para que o sofrimento que nós sentimos hoje, ele não seja como sinal da ira de Deus para nos destruir, mas como método que ele nos usa para nos fazer crescer. Porque para os ímpios, o sofrimento já é uma antecipação daquele sofrimento eterno no inferno. Mas para o Filho de Deus, o sofrimento é a ferramenta pela qual nós aprendemos a amar mais a Deus, a ansiar pelas coisas celestiais, nos desapegar desse mundo e viver uma vida mais santa e dedicada. Mas isso só é possível por causa do homem de dores e de sofrimento, que sabe o que é padecer, que na cruz do Calvário tirou o ferrão do sofrimento, para que ele seja, como diz o início do Salmo, didático para nós, para que nós possamos crescer. Pergunto a você nessa noite: como está você diante disso? Como você encara o sofrimento, a dor, a aflição, a angústia? Questionando a Deus, criticando a Deus, se achando injustiçado, se sentindo completamente rejeitado e jogado fora, longe de Deus, desanimado? Eu queria que nessa noite você visse que esse salmo está na Bíblia exatamente, embora ele termine com as palavra trevas, e ele não tenha nenhum raio de esperança aqui, mas na verdade esse salmo está cheio de esperança e de expectativa, porque ele mostra de que maneira nós devemos nos comportar diante do sofrimento, e quando a dor bate à nossa porta, é nos apegarmos ao nosso Deus, lutarmos com Ele, pedirmos que Ele nos ouça, argumentarmos com Ele e fazermos isso de novo. Você nota que o Salmo, ele praticamente se repete do meio para o fim, não só uma vez, mas outra, e outra, e outra, enquanto nós pudermos. Queira Deus usar essa palavra essa noite, no seu coração, meu irmão, para mudar a sua vida e a minha, com relação ao sofrimento, para que nós vejamos não como a pós-modernidade vê, mas como a Bíblia vê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do verso 1 até o verso 10. Segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10. Palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz a revelação de uma experiência que ele teve e que é contada a contragosto. Ele quase que pede desculpas por contar essa experiência. E ele o faz meio que constrangido pelas circunstâncias, que eram as seguintes: havia um grupo de falsos profetas, falsos apóstolos, para usar a nomenclatura de Paulo, que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, querendo tomar o lugar do apóstolo Paulo, trazendo uma falsa doutrina, provavelmente o legalismo judaizante, e que, na tentativa de desacreditar o apóstolo Paulo, apresentavam credenciais que os autorizavam como ministros de Cristo. Eles falavam da sua ascendência judaica, eram judeus puros, enquanto que Paulo era um judeu da dispersão, nascido em Tarso, da Cilícia. Eles tinham recomendações, cartas de recomendações do Sinédrio judaico em Jerusalém, que os autorizava a pregar o evangelho. E eles tinham experiências, eram capazes de realizar sinais e prodígios e outras coisas que autenticariam um apóstolo de Jesus Cristo. Um dos motivos pelos quais Paulo escreveu essa segunda carta é exatamente expor a falácia desses falsos mestres e defender o seu ministério que estava em jogo, que estava sendo atacado por eles. E depois de, a partir do capítulo 10, Paulo enfrentá-los diretamente, finalmente ele chega aqui no capítulo 12, onde, muito a contragosto, ele se vê obrigado a dizer: se eles têm experiência, eu também tenho. Se é esse o critério, inclusive eu saio ganhando, porque a experiência que eu tive, não conheço ninguém que teve parecida. E essa experiência ele descreve aqui do verso 1 até o verso 6. No verso 1, ele como que pede desculpas pelo que ele vai contar. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, o que ele vai contar agora é uma espécie de glória, né? Ele vai se gloriar de alguma coisa que aconteceu com ele. Como ele sabe que isso não é bom para um pregador, o pregador ficar se gloriando das experiências que tem com Cristo, porque esse tipo de coisa chama atenção para o pregador e não para o Senhor, por isso ele pede desculpas. Ele diz que é necessário diante das circunstâncias. Ele se vê forçado a contar ou a se gloriar numa experiência que ele teve, diante do fato de que ter experiência estava sendo usado como critério para definir quem era de Deus ou não. Então, nesse caso, Paulo diz: eu vou contar então. Se é assim, se a regra do jogo é essa, então eu vou contar as minhas experiências. Então, ele o faz com relutância, o que já é uma lição para nós pregadores. Toda vez que a gente conta as visões e revelações do Senhor, é como se fosse uma glória, e não convém. Por isso que, dentro da tradição reformada, a função do pastor é expor a Escritura. Quanto menos ele falar de si, quanto menos experiências ele contar, mais a glória será de Deus e mais o foco vai ser a palavra de Deus. Se você tiver tempo e disposição para ler os sermões dos reformadores, ler, por exemplo, as obras de Lutero, de Calvino, Zwinglio, ou depois da segunda geração de reformadores, você verá que raramente eles narram algumas das experiências que eles tiveram com Cristo.
Você vai saber das experiências, por exemplo, de Calvino, se você for ler as cartas de Calvino, que constituem alguns volumes, não é, de cartas, correspondências que ele tratou com outras pessoas, e aí ele expõe a sua alma, suas experiências e tudo. Mas na exposição da palavra, no ensino da palavra, raramente, se nunca, você vai encontrar esses pregadores falando de si. Exatamente porque eles entendem que não convém, como Paulo diz aqui. Se é necessário que eu me glorie, ou seja, que eu fale de mim, então eu vou fazer isso, embora que isso não convenha. Não convenha para um pregador do Evangelho estar chamando atenção para si através desse fato. Paulo está tão relutante em contar o que ele vai contar, que ele fala na terceira pessoa. Ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo. Esse homem é ele. Então, mas em vez de dizer eu, né, ele usa desse eufemismo aqui, não é? Ele conhece um homem em Cristo. Esse homem é ele mesmo. Só que ele reluta em falar dele. Ele não quer chamar atenção para ele. E ele conta então essa experiência que esse homem, que é Paulo, é claro que é Paulo, porque quem recebe o espinho é Paulo e não o homem, não é? Não é uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. Ele está falando dele mesmo. Ele conta essa experiência aqui. No verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Observe aqui o seguinte. Primeiro, já vimos a relutância que Paulo teve em contar essa experiência, pelo fato de que ele fala na terceira pessoa, conheço uma pessoa. Se refere a outra pessoa, mas é ele mesmo. Segundo, essa experiência tinha acontecido há 14 anos e Paulo nunca tinha contado a ninguém. Fazia 14 anos que isso tinha acontecido e ele nunca tinha contado a ninguém, ao contrário de muita gente que de noite tem um sonho e no dia seguinte está dando testemunho na igreja. Está dando testemunho na igreja. Então, Paulo, durante 14 anos, não contou a ninguém essa experiência que ele teve. Não contou. Era muito modesto, discreto, porque ele não queria tirar a glória de Cristo Jesus. Outra coisa que você percebe aqui é que essa experiência ela foi tão arrebatadora e profunda, um transporte até a presença de Deus, que Paulo não tinha certeza o que é que tinha acontecido com ele. Ele não sabia se ele foi levado em corpo à presença de Deus, alguma coisa semelhante ao que aconteceu com Enoque e depois com o profeta Elias, ou se foi uma experiência estática, ele em espírito foi arrebatado até a presença de Deus, como aconteceu com o profeta Ezequiel, ou como João na ilha de Patmos, quando teve aquela visão e ele se viu levado até a presença do Cristo glorioso. Paulo não tinha certeza do que tinha acontecido com ele, ao contrário de muitas pessoas que estão muito bem esclarecidas a respeito das suas experiências e contam, inclusive, detalhes, não é, de como aconteceu ou não. Paulo é humilde o suficiente para dizer: eu não entendo direito o que aconteceu comigo há 14 anos atrás. Mas foi uma experiência extraordinária. Nessa experiência, Paulo se viu aqui, ele diz, arrebatado ao paraíso. O paraíso, na literatura bíblica e na linguagem bíblica, é o local da habitação de Deus. É o local onde Deus está, a cuja mão direita está o seu Filho Jesus Cristo, e é onde nós, após a morte, estaremos também, como Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É o próprio local da habitação de Deus. É claro que isso são termos espaciais, é linguagem humana, porque Deus está presente em todo lugar. Né? Deus não está num ponto do universo, ele está em todo lugar, mas a linguagem bíblica ela é antropomórfica e ela fala em termos espaciais para que a gente possa entender Deus. Então, essa experiência que Paulo teve foi de ser levado ao centro do universo, onde Deus está assentado, ou o próprio paraíso, onde Cristo está à direita de Deus, e ali Paulo foi admitido à presença do próprio Deus enquanto vivo. E ele diz aqui no verso 4, de que ele ouviu palavras inefáveis, palavras de conforto, palavra de glória, de esperança, de acalento para o seu coração, as quais não é lícito ao homem referir. E Paulo diz: eu não vou dizer para vocês o que eu ouvi lá, vou guardar para mim. Foram palavras inefáveis, mas eu não vou contar para vocês, ao contrário de gente que é arrebatado para o céu, descreve tudo,
gente que vai para o inferno, volta e conta o que é que viu lá e tudo mais, não é? Tem gente desse tipo hoje em dia, né? Dizendo, inclusive se apresentando. Já vi o testemunho de uma profetisa que tinha estado 3 vezes no inferno, né? E outros que subiram no céu e viram como é o céu, voltam para descrever, ao contrário de Paulo, que diz: eu não vou nem referir o que eu vi lá. Não vou nem referir. Então a gente fica impressionado com o contraste que existe entre o apóstolo Paulo e determinados pregadores hoje em dia, no que diz respeito a falar de si e dessas experiências, não é? E eu vou preferindo, por enquanto, ficar com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, essa é a experiência que ele conta. Se é para comparar a experiência, diz o apóstolo Paulo, eu estive na presença do próprio Deus, lá no paraíso, enquanto ainda vivo, antes da morte, eu fui arrebatado até a presença dele, e eu vi coisas que eu não vou dizer para vocês, que eu não posso dizer. Dessas coisas, verso 5, Paulo diz, disso eu me glorio, mas não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que é que ele está dizendo aqui? Eu me glorio em Deus que me deu essa experiência, que me permitiu isso, me glorio dessas palavras inefáveis que eu ouvi, mas de mim mesmo eu não tenho nada do que me gloriar. Por quê? Verso 6, se eu vier me gloriar, ou seja, a ficar contando essas coisas como se fosse um mérito meu, ou como se essas coisas me distinguissem de entre os demais, eu não serei nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas eu me abstenho, porque eu não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve, de mim ouve. Ou seja, Paulo tinha uma preocupação, ele não queria que as pessoas pensassem que ele era mais do que aquilo que as pessoas estavam vendo e ouvindo. Ele não queria passar uma falsa imagem dele, uma falsa impressão, narrando essas experiências, porque é o que acontece. É o que acontece invariavelmente. Na hora que você começa a falar das suas experiências, das suas vitórias, da sua glória, de todas as coisas maravilhosas que você viu e ouviu, isso vai produzir uma imagem irreal a seu respeito. Por isso, inclusive, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê livro de biografia, ou biografias dos grandes homens de Deus da história. Eu me lembro das primeiras biografias lidas na minha vida, e eu queria ser exatamente como Charles Finney, como Charles Wesley, queria ser como George Miller de Bristol, queria ser como George Whitefield, eu queria ser como todos aqueles homens. Às vezes as biografias elas têm um efeito que não é muito, precisa ser lido com cuidado para que a gente veja o Deus do biografado e não o biografado em si. E às vezes é preciso uma certa maturidade para isso. Paulo sabia do risco de ser biografado. Por isso ele diz, eu prefiro me abster de ficar falando das minhas visões e revelações do Senhor. Gente, que contraste com certas lideranças no meio evangélico hoje, que vivem de contar sonho, visão, revelação, experiência, cura, sinal e prodígio o tempo todo, chamando a atenção para si como se eles fossem alguma coisa a mais ou qualquer coisa diferente. Paulo sabia o risco disso, e mais do que Paulo, Deus sabia o risco disso. Por isso que quando Paulo desceu, quem é que estava esperando por ele? Verso 7. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quando a visão e a revelação acabou, Paulo foi trasladado, quando ele desce da trasladação e volta para cá, que ele acorda, espinho na carne. Por essa ele não esperava, não? Não esperava. Espinho na carne. O que é esse espinho, nós não sabemos. Nós não sabemos o que é. Não há informações suficientes no texto para que a gente chegue a uma conclusão. Há várias hipóteses que os estudiosos apresentam. Alguns acham que era uma doença que Paulo tinha, ele contraiu uma doença. Se essa experiência foi há 14 anos antes de escrever a carta aos Coríntios, foi mais ou menos a época que ele estava na região da Galácia, que foi durante a sua primeira viagem missionária, e escrevendo aos Gálatas, ele fala como se ele tivesse uma doença nos olhos, porque ele diz, numa certa altura lá, eu sei que se eu preguei o evangelho a vocês aí a primeira vez por causa de uma doença, e eu sei que vocês estavam dispostos a arrancar os olhos de vocês e me dar. Então, alguns acham que Paulo teria pegado uma febre na região pantanosa da Galácia que tinha afetado a visão dele.
Por isso que ele, no final da carta, diz: vejam com que letras grandes eu estou escrevendo. Não é? E por isso ele usava amanuenses, que eram pessoas que escreviam as cartas. Ele editava e as pessoas escreviam. É uma hipótese, ninguém tem certeza de que isso aí é verdade. Só se a palavra carne aqui for no sentido literal, significando corpo. Mas, às vezes, a palavra carne é usada no Novo Testamento, especialmente por Paulo, para se referir à existência humana, inclusive à nossa parte espiritual também. Então, o espinho na carne podia ser uma aflição emocional, do tipo as perseguições que ele sofria dos judeus, e que tinham começado exatamente 14 anos atrás, na sua primeira viagem missionária. Ele começou a sofrer disso tudo. E, é claro, tem os piadistas, né, que vão falar dos presbíteros, que era o espinho na carne, vão falar da sogra dele, né, que era o espinho na carne. Então, tem sempre as piadas que vêm em torno disso. Mas a verdade é que nós não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne que foi colocado em Paulo logo que ele teve aquela visão 14 anos passados. Quer dizer, já fazia 14 anos que Paulo vinha sofrendo com esse espinho. Há 14 anos esse espinho estava em Paulo e o fazia sofrer diariamente. O que nós sabemos é que, primeiro, era alguma coisa extremamente dolorosa. A palavra espinho aqui é uma palavra que também pode ser traduzida como estaca. E na literatura grega, essa palavra às vezes era usada para aquele pedaço de pau, de estaca, que era usada para empalar os condenados à morte. Eu não quero descrever o que é o empalamento, mas é a morte através da introdução na pessoa de estacas agudas de madeira. Então, o nome, a palavra grega que é usada para essas estacas, é a mesma palavra que pode ser traduzida como espinho. Talvez aqui a melhor tradução seria isso mesmo, porque a dor que Paulo reflete aqui não é de a gente, quando lê isso aqui, pensa um espinho na carne, pensa naquele dia que a gente foi colher uma rosa e entrou um espinho da rosa na nossa mão. É algo muito mais do que isso, do que uma felpa de madeira embaixo da unha. É muito mais como uma estaca na carne mesmo. Então, é algo que era extremamente doloroso. Segundo, era alguma coisa que humilhava o apóstolo Paulo, porque ele diz que esse espinho foi colocado na sua carne para o esbofetear. O bofete, ele não está usando a palavra esmurrar, mas a palavra que significa você bater em alguém com as costas da mão, que geralmente é aquele tapa de desprezo. Então, era alguma coisa que humilhava o apóstolo Paulo, que batia no seu rosto, o esbofeteava. E não somente era doloroso, mas era extremamente humilhante para ele. Essa é a segunda coisa que nós sabemos. Terceira coisa que nós sabemos é que o diabo tinha alguma coisa a ver com isso. Porque ele diz aqui que era um mensageiro de Satanás. E aqui, mais uma vez, se mensageiro for usado no sentido literal, então podia ser, Paulo pode estar se referindo a uma pessoa, a um perseguidor em particular, que o afligia, humilhava e o fazia sentir dor. Mas nós não encontramos nenhum registro no livro de Atos de uma pessoa específica que poderia se encaixar nessa descrição. Então nós devemos tomar a palavra mensageiro aqui no sentido figurado, ou seja, alguma coisa enviada pelo diabo, que podia ser uma doença, podia ser uma aflição, poderia ser uma opressão, poderia ser circunstâncias que o diabo pode fazer isso, a gente sabe que pode lendo o livro de Jó. Ele pode, de fato, causar grande sofrimento e aflição nas pessoas. Essa é a terceira coisa que nós sabemos, que o diabo tinha uma parte nisso. Mas a última coisa, e que é a mais surpreendente de todas, na penúltima coisa, e talvez a mais surpreendente de todas, é que era da parte do próprio Deus. O diabo aqui, como diz Lutero, é o diabo de Deus. E o diabo faz aquilo que Deus manda, ou permite. De qualquer forma, em última análise, Paulo atribui a Deus aquilo que estava acontecendo, mesmo que o diabo era o instrumento, como também no caso de Jó. E a última coisa aqui é o propósito pelo qual esse espinho foi introduzido na vida de Paulo. Ele diz aqui, no início do verso 7, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. E no final do verso 7, para que eu não me exalte.
Ele subiu à presença de Deus, esteve no paraíso, ouviu palavras inefáveis, ele sabia o perigo de ficar contando essa história e, mais do que ele, Deus sabia o perigo que representava dar experiências desse tipo a homens como nós. Nem mesmo o apóstolo Paulo estava imune a se ensoberbecer e se envaidecer daquilo que Deus havia mostrado para ele. E para que, com o objetivo de evitar que Paulo fosse tomado de soberba e de orgulho, Deus lhe mete esse espinho na carne através de um mensageiro de Satanás, algo doloroso que o esbofeteava e humilhava, com o fim de manter Paulo humilde. Porque Deus podia usar um apóstolo quebrantado, aflito, encravado com espinho, porém humilde, mas ele não podia usar um apóstolo saudável, cheio de saúde e vigor, porém arrogante. E se Deus tiver que escolher entre as duas coisas, ele vai optar pelo espinho na sua carne. Se é isso que é necessário para manter você humilde, se é isso que é necessário para manter você sem se ensoberbecer. Esse é o espinho e é isso que nós sabemos sobre ele. Qual foi a reação de Paulo quando ele sentiu a fisgada pela primeira vez? A reação mais normal de todas e que não é errada. Está isso no verso 8. Por causa disso, ou seja, por conta dessa aflição extrema que eu senti, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quando veio a primeira fisgada, quando a fisgada começou, o espinho na carne veio com toda a sua dor, sofrimento e humilhação, a reação de Paulo foi a reação mais natural do mundo. Deus, tira isso. Deus, liberta o teu servo. Não permita que eu sofra dessa forma. Não permita que esse mensageiro tenha vantagem sobre mim, me esbofeteie e me faça sentir essa dor, me esfaqueie, como ele está fazendo. É a reação natural nossa fazermos isso. Pedir que Deus nos livre. Fico pensando aqui, Paulo orou uma primeira, ele disse que pediu 3 vezes, pediu a primeira vez e ficou igual a Emã, da primeira palestra. Senhor, por que o senhor não ouve? Pediu, resposta nenhuma. Aí Paulo disse, talvez eu não orei com fé, talvez eu não declarei, talvez eu não determinei, vou orar uma segunda vez. E aí ele orou uma segunda vez. Nada. Não tinha resposta nenhuma. Talvez ele não fez a campanha da libertação, não fez o propósito, resolveu orar uma terceira vez, talvez não tivesse orado com fé, orou uma terceira vez, finalmente veio a resposta, e não era a que ele buscava. A resposta foi, não, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Ele vai ficar exatamente aí. Ele vai ficar exatamente aí. Onde a gente aprende, primeiro, que Deus nem sempre responde às nossas orações da primeira vez. Se não respondeu para Paulo, imagine para você e para mim. Segundo, que quando ele responde, nem sempre é exatamente a resposta que a gente queria. Terceiro, não sabemos orar como convém. Terceira lição. Para o apóstolo Paulo, o lógico naquela situação era que Deus tirasse o espinho na carne. Mas, como eu disse na primeira palestra, a lógica de Deus é outra com relação ao sofrimento. Paulo tinha uma coisa muito melhor, Deus tinha uma coisa muito melhor para dar para Paulo do que a libertação do espinho na carne, que era a graça para que Paulo vivesse com aquele espinho, que é o que ele diz aqui. Verso 9, então Deus me disse, a minha graça te basta. É só o que você precisa. Você não precisa de libertação do sofrimento, você precisa de graça para conviver com ele. Graça aqui seria o poder de Deus capacitando Paulo a permanecer fiel a Deus, mesmo em meio a todo aquele sofrimento. Graça seria a capacidade vinda da parte de Deus, que habilitaria Paulo a sentir alegria, gozo,
paz, mesmo no meio de todo o seu sofrimento. Como ele vai dizer depois, sinto prazer nas minhas fraquezas. Graça é o que você precisa e é o que lhe basta. Você não precisa de mais nada, Paulo. Você não precisa de libertação, você não precisa de livramento, você não precisa se sentir confortável, seguro, você não precisa se sentir protegido, com o seu futuro garantido. Você precisa da minha graça. É só isso que você precisa aqui nessa vida. E é isso que o sofrimento quer nos ensinar. A graça de Deus nos basta. Com frequência, a resposta de Deus vai ser: não. A minha graça basta. Você vai aprender a viver com a doença, com a privação, com a dificuldade financeira, com o chefe que é um chato, com esse bully na escola, com esse vizinho que fica tocando funk paulista até 2 da manhã. Aí é demais também, né? Minha graça te basta. Você vai aprender a conviver com tudo isso. Por quê? Por que Deus? Por que essa lógica? Por que esse tipo de coisa? Resposta de Deus, no verso 9. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E para que você sinta o quanto você é fraco, o espinho vai ficar exatamente onde está, para que você se fortaleça em mim. Ouvi uma vez uma história e passo para vocês do jeito que eu ouvi, como se foi verdade. Teve um retiro de pastores, eu não sei aonde nem quando, mas a história é essa. Um retiro de pastores, na hora do lazer. Então havia um lago, um açude, né? Naquele local aprazível onde estava acontecendo o retiro. E um dos pastores se atreveu a nadar até o meio. Achava que era um bom nadador e nadou até o meio do açude. E lá começou a sentir cãibras. E aí começou a lutar, a se debater e começou a gritar por socorro. Porque ele estava, né, sentir cãibra já é ruim na terra, e você imagina, não é, no meio de um açude fundo, né? E você se vê desesperado. E o homem começou a gritar. Aí todos os pastores ficaram na beira do lago assim, olhando. Meu Deus, o que é que vamos fazer agora? Está muito longe, o que é que faz? Tal? E o homem gritando lá, né? E todo mundo olhou para o pastor João. O pastor João era campeão olímpico de natação. Estava lá. E João estava na beira lá, olhando o homem. Aí os pastores cercaram o João. Vai, João, o homem está morrendo. O homem lá, socorro, né? Socorro. E João simplesmente olhando. Simplesmente, não fez nada. E a pastorada toda gritando, né, dizendo para João, vai, João. E João não foi. Finalmente, quando o pastor, lá no meio do lago, né, deu o último suspiro, né, e desceu para morrer mesmo, João tirou a camisa, né, deu 10 braçadas, chegou lá, pegou o cidadão, botou embaixo do braço, nadou com segurança e trouxe o homem são e salvo às margens. Aí os pastores cercaram João. Mas você é muito mau. Você podia ter salvado o homem da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento. Por que você fez isso? E João disse, se eu tivesse ido, enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois morreríamos afogados. Eu só poderia salvá-lo depois que ele desistisse de salvar a si mesmo. Esse é o ponto aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que o espinho vai ficar aí, meu irmão. Vai ficar aí, para que você aprenda isso, que o poder de Deus, a graça de Deus, a sua misericórdia, a plenitude do Espírito Santo, poder espiritual que você vive pedindo, não é isso que todo mundo crente quer, poder espiritual. Como é que você acha que esse poder virá? Como é que você acha que esse poder virá? Ele vem primeiro quebrando a gente, como Paulo diz aqui nessa carta, temos um tesouro nesse vaso de barro. O vaso tem que ser quebrado para que o tesouro, que é o conhecimento de Cristo, apareça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo entendeu. E Paulo mudou a oração agora, e ele mudou a atitude. O que é que ele diz no verso 10? Metade do verso 9 até o verso 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas,
Eu não vou mais me gloriar naquelas visões e revelações do Senhor. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu vou contar para os outros o quão frágil eu sou, o quão dependente eu sou. Vou falar do meu espinho na carne. Vou falar da minha dor e do meu sofrimento. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu faço isso, sobre mim repousa o poder de Cristo. Você quer o poder de Cristo? Eu sei que todo crente ora por isso. Ele quer ser poderoso, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter poder espiritual, mas isso vem dessa forma aqui. Às vezes, exatamente porque a gente lê biografias, lê história de avivamento, lê uma série de outras coisas, a gente esquece que esses livros, eles não são a nossa regra de fé e prática. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Ela está dizendo que o poder de Cristo vem através da quebra do vaso humano, vem através do espinho, para que no final a glória seja de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Pelo que? Conclusão, verso 10. Sinto prazer, mudou, não é? Mudou a atitude. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É isso que a pós-modernidade quer roubar de nós. A visão do vitorioso, do bem-sucedido, do poderoso, do indestrutível, do conquistador, vai ao contrário do quadro que a Bíblia pinta do verdadeiro cristão, que é alguém quebrantado, humilhado, muitas vezes sofrido aqui nessa vida. É sobre ele que repousa o verdadeiro poder e a verdadeira vitória. Irmãos, não desprezemos o sofrimento e a dor. Elas têm um propósito em nossa vida, e o propósito é esse. No caso de Emã, ensinar você a perseverar e orar. E no caso de Paulo, ensinar você a ser humilde e depender de Deus e procurar muito mais a glória de Deus do que a sua própria. Que Deus nos ajude, meus irmãos, com essas duas passagens, a vivermos para a glória dele e no meio do sofrimento real que é o mundo onde nós estamos inseridos até a vinda do Senhor Jesus. Amém.